Muito bom dia a todos os presentes e os que estão através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e nos diferentes meios de comunicação, e lá o missionário Miguel Bermudes Marim, em Fé Viva, Valência, Venezuela, na congregação que o reverendo Miguel Chaves pastoreia, a toda a família lá e a todos os irmãos reunidos e a todos os ministros em todos os países juntos à sua congregação, e aqui presente todos que nos visitam pela primeira vez e os que já vieram, e também todos os de Porto Rico. Que Deus os abençoe grandemente nesse dia e o Senhor derrame suas bênções por meio de sua palavra em nossa alma, em nosso coração. Hoje, domingo 31 de dezembro deste ano 2023. Já é o último dia deste ano, que tem sido um ano de grandes revelações da parte de Deus, e muitas palavras se encarnaram em nossa vida. E neste ano 2024, pedimos a Deus que toda palavra que falte, que se encarne em nossa vida, porque recordem que em torno desta palavra é que Abraão e Sara foram rejuvenescidos. Portanto, a transformação tem a ver com a palavra. Para essa ocasião, temos o tema: quando vier o Filho do Homem achará fé na terra, que foi pregado 15 de fevereiro de 2015. Foi em Nova Leão, México. Ele leu duas escrituras, que foi São Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao 27, e São Lucas capítulo 18. Vamos a São Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, do versículo versículo 1 em diante, onde nos diz: São Lucas capítulo 18 diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia em uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disso disse consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ali ele escreve Apocalipse 1, versículo 7 e 6, versículo 10. E 10 do 1 ao 11, 11 do 3 ao 7, e 7, versículo 2, se tardará en responderles,
tardará em responder-lhes, vos digo que breve lhes fará justiça. Mas quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Aí do lado ele escreve em forma de interrogação. Crerão em sua segunda vinda? E do lado esquerdo também ele desenha uma pedra angular e as eras. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Podem se sentar, por favor. Nos dice en el mensaje el razonamiento versus revelación. Na mensagem, arrazoamento versus revelação diz: foi pregado 2 de maio de 2013 em Monterrey, México. Diz: o Espírito Santo, o reverendo William Branham disse que quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, e depois na página 256 diz que será o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, vindo em um cavalo branco. Será a palavra encarnada em um homem. E agora identifica de uma forma mais direta que será em um homem. E na página 105 do livro de Citas, parágrafo 908, nos diz: me perdoa, Senhor, se ouve isso como um sacrilégio. Eu não trabalho na terra, exceto por um homem. Eu sou a videira e vós os galhos. Eu somente me declaro quando encontro um homem. Aí embaixo ele escreve: por causa que Deus deu a terra ao homem. Em cima ele escreve: eu sou a videira e vós sois os galhos. Trabalho na terra através de um homem. E nosso irmão William continua dizendo: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? O que foi? Isso não foi o que Cristo perguntou? Onde está isso? São Lucas 18, capítulo 18, versículo 8. Capítulo 18, versículo 8, e em Lucas, capítulo 21, versículo 34 ao 36, ele disse que oremos para que sejamos tidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de vir e estar como? Em pé diante do Filho do Homem. Essas pessoas que estarão em pé diante do Filho do Homem terão fé. A fé, a revelação que corresponde a esse tempo final. Não terão um arrazoamento humano, mas terão a revelação de Deus, do mistério, não só da primeira vinda, mas da segunda vinda de Cristo também. Este grupo será o grupo mais privilegiado de todos os grupos. E será o grupo mais privilegiado dos seres humanos que vivem nesse planeta Terra. Agora a página 155 e parágrafo 1383 diz, do livro de Citas: haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia sobre esse pequeno grupo que vem com ele, sobre esse asno manso, ele diz, sobre esse jumentinho manso e humilde, sem uma denominação, clamando hosana ao Rei que vem em nome do Senhor. Vejam, haverá um grupo comparado com os milhões de seres humanos que existem na Terra, pois será um grupo pequeno, mas verá sem dúvida porque não tem raciocínio, arrazoamento humano, tem a revelação divina. E quando a pessoa tem a revelação divina, não tem dúvida, porque onde tem dúvidas,
é onde tem o arrazoamento humano. No livro de Citas, também na página 150, parágrafo 1341, diz: para guardar os mandamentos de Deus, para fazer bem qualquer coisa para Deus, para fazer um serviço corretamente, tem 5 deveres. 5 deveres para fazer para Deus um serviço correto. Primeiro, tem que ser o tempo. E ele escreve dispensação. O tempo para fazer. E tem que ser sua estação. Aí ele escreve era tempo e estação. Ele escreve dispensação. E tem que ser segundo a sua palavra que foi falada. E ele escreve encarnada. E tem que ser dado segundo a pessoa que ele tem escolhido, através da qual fazer. E primeiro tem que vir a seu profeta. E o profeta tem que ser vindicado pela palavra de Deus. E ele escreve estar prometido na Bíblia. Aí tem os seus 5 deveres. Tem que ser assim. Em cima ele escreve um profeta vindicado pela palavra. Do lado direito e embaixo também ele tinha desenhado uma pirâmide e as eras. E continua dizendo nesta mensagem, agora vejam, pode levantar muitas pessoas e dizer, nós temos as mensagens do reverendo William Branham, nós viemos para explicar o que significa, e assim por diante. Vejam, podem pelo arrazoamento humano acreditar que tem todo o conhecimento, mas é puro arrazoamento, não é revelação. Agora, podem dizer o que queiram, não somente os que têm as mensagens do reverendo William Branham, mas também todos os demais, de todos os demais grupos religiosos. Agora veja o que diz aqui. E vocês verão que é pura tonteria, puro arrazoamento que tem. E puro arrazoamento o que pensam e que esperam. Tem que ser de acordo à palavra. Tem que ser de acordo o que Deus prometeu para a sua igreja. Tem que estar aqui. Nas mensagens do reverendo William Branham, o que Deus fez foi dar mais luz a respeito do que está aqui na Escritura. As pessoas poderão dizer, nós estamos esperando ser transformados e iremos com Cristo no rapto. E podem falar, temos a fé. Mas o reverendo William Branham, na página 131, diz que a fé do rapto atrasa o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19. E na página 131 diz que tem que vir algo para mudar essa igreja. E quem vem? O cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19. Agora na página 128, no centro do parágrafo, por aí, no 3º ou 4º parágrafo diz, e cita essa porção do livro Os Selos ali, vamos ver ali. Para também ter o que ele escreve ali. Aí ele lê a parte onde fala, agora os 7 trovões do Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para ter essa grande fé de transladação. Ele escreve ali também os trovões e escreve também a fé do rapto e desenha uma pedra angular e as eras. E aí ele continua dizendo, se não escutaram
e não sabe nem sequer sabe o que são os 7 trovões do Apocalipse 10, que é a voz de Cristo falando de uma forma consecutiva, o mesmo que falou nas 7 eras, falando no último dia de uma forma consecutiva, para nos dar a fé para sermos transformados e raptados, nos dar a fé, a revelação, porque fé é revelação. Isso disse o reverendo William Branham também na mensagem Fé Perfeita, e o rapto também na mensagem O Rapto. E um pouquinho mais adiante diz, bom, vimos o arrazoamento contra a revelação. E nós ficamos com a revelação, mesmo que não esteja de acordo com o arrazoamento. Mas a revelação vem de Deus por meio do seu Espírito Santo em cada era, através do mensageiro de cada era. E essa revelação é recebida por aqueles que são ordenados, têm ouvido para ouvir e entender, e olho para ver e coração para entender. Na página 410 do livro Os Selos, desse livro aqui, nos diz, 410 nos diz, embaixo, para 411 diz, de que estava falando? Não foi a minha intenção sair do tema. Sim, a minha pergunta foi referente a Elias. O Elias que virá aos gentios será um gentil ungido com esse Espírito. Porque Deus usa esse mesmo Espírito toda vez que vai tirar o seu povo do caos. Ou seja, da confusão. E escreve Elias. A primeira vez, viu que esse Espírito trabalhou bem. E ele escreve, é um Espírito. E por isso o traz várias vezes mais. Se ele usasse um Espírito educado e muito fino, então, somente essa classe de pessoas captaria. Mas bem, ele traz uma pessoa que apenas conhece o alfabeto. Ele escreve o alfabeto e que não sabe nem pronunciar bem as palavras, um tipo do deserto. E o apresenta às pessoas simples, para que eles captem. Se tivesse vindo uma pessoa educada, como Paulo disse, eu não vim a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração do poder da ressurreição. Deus o manteve lá na Arábia 3 anos e meio para tirar toda essa sabedoria humana que ele tinha acumulado. Ele escreve Paulo. E com Moisés, para tirar tudo que 40 anos para tirar tudo que tinha aprendido sobre Faraó. E ele escreve Moisés. Agora, eu não digo que Deus não usa reticência. Eu não estou respaldando o analfabetismo, mas estou tratando de dizer que não precisa de tanta educação. A sabedoria deste mundo é contrária. A educação foi o maior estorvo que jamais o Evangelho tenha conhecido. Se não tivesse educação, não teríamos esses grandes seminários e essas demais coisas. As pessoas seriam mais simples e escutariam a palavra. Mas hoje em dia estão tão educados e são o sabe-tudo e tão enredados com as organizações. Aí ele escreve o sabe-tudo. Que o resultado é que ficarão com essas coisas, porque eles receberam esse Espírito. Você observou que quando uma mulher boa casa com um homem que não serve para nada, ou ao contrário? Ou seja, como um homem bom casa com uma mulher que não serve para nada, ou vice-versa.
aquele homem ou vai consertar e viver bem, e se for o caso da mulher, ela vai consertar e vai viver bem, ou a mulher vai se tornar igual ao homem, ou ao contrário. Por isso ele diz: sai dela, porque já estou preparado para efetuar, para fazer esse rapto. E vai necessitar certa classe de fé para tirá-los daqui. E ali ele escreve fé de rapto. E desenha uma pedra angular e as eras. Essa classe de fé a qual Enoque teve. En el mensaje Fé Perfeita, agora, ou la Fé Perfeita, na mensagem Fé Perfeita ou a Fé Perfeita, nos diz na página 26, diz: agora, nós chegamos a ser ungidos com esse mesmo Espírito e somos como Messias, plural, menores, Messias do último dia para brilhar e dar à luz a ressurreição de Jesus Cristo, para se mostrar que Ele não está morto e que agora está na forma de Espírito Santo em seu povo, se movendo entre sua noiva na condição de apaixonado por ela, e está se esvaziando nela, e assim chegando a ser, se tornando um para a ceia das bodas do Cordeiro. E os mesmos sinais prometidos pelo próprio Deus, na própria palavra, está produzindo as mesmas manifestações. E aí ele escreve: os verdadeiros ungidos. Do lado esquerdo e do lado direito ele escreve: o esposo. Não resta outra coisa para nós, mas crer. E crer é a substância. E isso produz a fé perfeita. O que produz essa fé? Crer. Crê-lo. Agora, por uns momentos, pensemos o quão entorpecido estamos. Ele fez todas as coisas corretamente e disse algo a nós que não aconteceu exatamente como ele disse. Não tem sido Deus que tem feito exatamente como tinha prometido, e não tem sido a grande coluna de fogo que tem estado em nosso meio, e a vimos. A ciência captou, e não foi predito um mês antes e depois ir a esse lugar e ver acontecer, e até os jornais e revistas publicaram. Não trabalhou igualmente como trabalhou no Antigo e Novo Testamento? É exatamente o mesmo. É o mesmo Espírito Santo que vem e discerne. E a palavra ele escreve verbo. A palavra de Deus é mais eficaz e mais penetrante do que toda espada aguda de dois gumes, discernindo os pensamentos e intenções do coração. Não é correto? Não é o mesmo Deus? E esse mesmo não é um estranho lá por outro lugar, senão que está aqui. E faz isso para criar a fé perfeita. Eu sinto e sei que está aqui agora mesmo. Eu sei que o seu Espírito está aqui. E sei que Ele conhece todas as coisas. Amém. E eu sei que Ele quer trabalhar e está trabalhando para criar esta perfeição de fé no povo. Entraremos à eternidade, como aconteceu nos dias de Noé, com 8 almas salvas somente. Chegaremos como Ló, como apenas 3 desta grande cidade de Sodoma. Chegaremos como nos dias de João Batista, com apenas 6 crentes. Vamos crer, a falha não está em suas obras, elas são perfeitas. Suas obras são manifestadas diariamente e perfeitamente entre nós, mostrando que Ele é a palavra. Ele escreve o verbo. A palavra diz em Hebreus 4:12,
La palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que toda espada de dois gumes, e que alcança até de partir a alma e o espírito, e divide as juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Pense nisso. E ele escreve a palavra de Deus, e ele escreve. O que muda é a palavra de Deus, e ele escreve a palavra encarnada. E discerne as intenções, a palavra encarnada, aleluia, a palavra operando através de sinais físicos, materiais e escriturísticos, tudo perfeito para trazer a vocês uma fé perfeita, para um rapto perfeito. E recordem que o que ele falou ali, nos citou para nós. Fé é revelação. E essa mensagem, o rapto, na página 13, onde nos diz: ali você tem. Vemos novamente a cegueira, passando por altas coisas de Deus, como se não tivesse nenhum significado para eles. Zombam da verdade. Isso é o que a Bíblia diz. Mas para a igreja noiva, o rapto é uma revelação. Isso é revelado a ela. É uma revelação. A verdadeira noiva de Cristo estará esperando a revelação do rapto. Isso certamente é uma revelação, porque revelação é fé. A pessoa não pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação, porque é uma coisa que foi revelada a você. Fé é algo que foi revelado. Assim como foi com Abraão, que poderia passar por alto como que nem tinha acontecido, tudo que vinha contra o que já tinha sido revelado a ele. Agora, fé é revelação de Deus. A igreja é edificada sobre uma revelação. E ali ele escreve: fé é igual revelação de Deus. Do lado ele tinha desenhado uma pedra angular. No primeiro parágrafo que lemos, agora continua dizendo aqui na fé perfeita. Diz: por que não podemos ver? Não é algo místico. O diabo fez tudo o possível para fazer com que você não veja isso. Ele entrará no culto e apresentará a você toda classe de coisa. Aí ele escreve: o diabo mostrará a você muitas coisas no culto. Sacuda-se dessas coisas. A Bíblia diz: fica de pé e sacuda, estremeça, desperta. E aí ele escreve: fé de rápido. Seu espírito está aqui e conhece você. Você tem somente uma coisa para fazer, e isso é crê-lo. Aceite-o, porque ele o conhece. Você crê isso? Ele sabe o que está dentro de você e sabe o que você é. Ele conhece seus desejos e suas necessidades. E continua dizendo: agora tem um escrito que o nosso irmão William fez para nós em uma caderneta, onde ele escreveu: se não creres, não entenderás. Então vejam a importância de crer, para compreender, para entender. Agora o nosso irmão William continua dizendo: são pessoas que estão desenhadas por Deus com percepção profética para receber a palavra.
E o irmão William fala aí em forma de pergunta. Claro que sim. Que tem percepção profética? Claro que sim. O que é de Deus, ouve a voz de Deus. E a voz de Deus vem por meio do Espírito Santo, através dos profetas de Deus. Miren como passou com Natanael. Vejam como aconteceu com Natanael. Aquela mulher em el poço. E também com aquela mulher no poço. Vejam a página 31 desta mensagem, tratando de fazer um serviço a Deus sem ser sua vontade, pregado 18 de julho de 1965. Na página 31 diz: é a palavra que conta, a palavra do Senhor. Os que esperam no Senhor, sim, Senhor. Os que têm o Espírito de Deus neles, olham as promessas para hoje e vigiam, velam e esperam até que a vejam, até que a veem. Esses são os que têm a percepção profética. Então eles falam, é isso. Deus a revela a eles, como Natanael. Felipe foi e encontrou Natanael, e Natanael disse: agora, espera um momento. Eu sei que isso está prometido, mas deixa eu vê-lo. Aí ele escreve Natanael. E quando ele ouviu, ele disse: é esse. A mulher disse, a mulher samaritana: agora eu sei, eu ouvi toda a classe de teólogos, eu fiz isso e fiz aquilo, eu mesma li a Bíblia, e eu sei que tem um Messias que vem e fará essas coisas, e você deve ser o profeta dele. Ele disse, eu sou ele, e ele escreve, eu sou. Ela disse, venham, vejam um homem, é esse. Ela esperou até que ela viu esse Messias identificado pela palavra de Deus. E ele escreve, identificado pela palavra. Depois ela disse, esse é o que esperamos. Por 400 anos não tivemos nenhum profeta. Agora ele está aqui. Ele mesmo falou. Ele mesmo disse que é ele. Ele mesmo disse que é ele. Ele escreve, eu sou. Reticência. Venham para ver um homem que disse as coisas que eu fiz, mas o sacerdote queria matar ele e por fim o mataram. Mas eles não podem matar seu espírito hoje, isso é certo. Não, eles não podem matá-lo. Estamos aqui e estamos agradecidos. Olha quão grande é Deus, quão grandes são suas obras e nunca pode falhar. Agora, Deus tem uma forma provida e original para fazer as coisas. E Ele nunca fará de uma forma contrária a essa. Ele escreve a forma provida por Deus para fazer as coisas. Agora, nos últimos dias, Ele prometeu o que Ele ia fazer e nos enviou a mensagem. E essa mensagem teria a mesma identificação que Elias teve, que Eliseu teve, que João Batista teve, e tornaria o coração do povo, não às denominações, mas de regresso aos pais apostólicos originais, de regresso à palavra, como as coisas foram vindicadas, essas coisas. Aí ele escreve, os Elias, Eliseu, João, William, Marion Branham, o anjo de Jesus. Como é que no soar do último anjo, Apocalipse 10, nos dias da voz do sétimo anjo, esses mistérios que têm estado reticência. E aí ele escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11.
E o nosso irmão William continua dizendo, um pouquinho mais adiante, nesta mensagem que estamos lendo. Em outra ocasião, falaremos da grande batalha do arrazoamento e a revelação. Já temos falado, mas desde um ponto de vista de a revelação e o arrazoamento, mas ambos encarnados. Agora vamos ver no livro das Eras, o editado, na página 436, desde a 435, que é a 431 do outro livro, nos dice en este también nesse também escreve. Aqui tem escrito também, na página 435 diz, agora disse que Deus vai restituir, 431 de vocês, por aí. A era luterana não restaurou a igreja, mas começou a reforma. A era de Wesley não restaurou, a era pentecostal não restaurou, mas Deus tem que restaurar porque não pode negar sua palavra. Isto não é a ressurreição da igreja, é a restauração. Deus levará a igreja novamente ao Pentecostes, como no princípio. Agora observa o versículo 25, onde nos diz, por que necessitamos restauração? A lagarta, o gafanhoto, o pulgão, o gafanhoto comeram tudo, menos a raiz e um pouquinho do talo. Nos foi dito que todos esses insetos são os mesmos em diferentes etapas. Isso é correto. São o espírito do anticristo manifestado na organização. A organização e a falsa doutrina através das eras. E aquele talo e a raiz serão restaurados. Deus não vai semear uma nova igreja. Ele vai trazer a sua planta original de volta à semente original. E está fazendo, como diz no versículo 23. Por meio da chuva. Nesse aqui ele escreve ensinamento. Por meio da chuva do ensinamento. Da chuva temporã, e em seguida virá a chuva da colheita. Para a chuva da colheita ou fé para o rapto. Aí ele escreve revelação. Fé para o rapto ele escreve revelação. E no final desse parágrafo ele escreve fé para o rapto. Aí do lado ele tinha escrito a chuva temporã é igual ao ensinamento dos trovões. A chuva tardia ou da colheita é igual aos trovões, a fé do rapto. Continua dizendo um pouquinho mais, nesses mesmos dias, estamos em pleno cumprimento de Mateus 24, 24, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, de modo que enganarão, se possível, até mesmo os escolhidos. E quais são os que se esforçarão para enganar os escolhidos? O espírito do anticristo nos falsos ungidos desses últimos dias. Esses seres falsos já vieram no nome de Jesus e clamando que foram ungidos por Deus para os últimos dias. Eles são os falsos messias, seres ungidos. E ele escreve, os falsos ungidos. Reclamam ser profetas, mas
são um com a palavra? Nunca acrescentaram ou tiraram. Ninguém nega que o Espírito de Deus está sobre eles, manifestando em dons, mas como Balaão, todos têm os seus programas, fazem suas súplicas para ganharem dinheiro, usam seus dons, mas negam a palavra ou passam despercebido com medo de que uma controvérsia possa prejudicar a sua condição de obter mais lucros. No entanto, pregam a salvação e libertação por meio do poder de Deus, como Judas, com o ministério dado por Cristo. Mas como são da semente contrária, consequentemente tem um espírito mau motivando-os. Religiosos, brilha até mais que os próprios escolhidos quanto o fazer. Mas o zelo de Laodiceia, não de Cristo, porque vão em busca das multidões e programas e sinais salientes em seu meio. Pregam a segunda vinda de Cristo, mas negam a vinda do profeta mensageiro. E ali na cita 42 ele escreve. Ele escreveria a cita 42. E a cita 42, se nós procurá-la, se nós a buscá-la, é a que nos fala de Mateus 17. Mateus 17. Da vinda do Filho do Homem em glória, o que foi mostrado no Monte da Transfiguração. Ou seja, pregam a segunda vinda e negam o cumprimento na forma que Deus tinha prometido. E do qual ele põe a cita ali, que é onde nos mostra a ordem da sua vinda. Continua dizendo, mesmo que quanto a poderes e sinais e a verdadeira revelação, eles deixam tudo na escuridão. Sim, esse espírito falso nos últimos dias, que nos últimos dias é tão semelhante ao verdadeiro, somente pode ser conhecido pelo seu desvio da palavra. E quando descobre que é antipalavra, sempre volta ao argumento que nós já explicamos como falso. Não obtivemos resultado, então temos que ser. Se não obtivemos resultado, tem que ser de Deus, porque Ele não gosta que descobre Ele. E nesse mesmo livro, o livro das Eras, aqui tem uma parte que fala. E nosso irmão William continua dizendo, o arrazoamento encarnado no anticristo e a revelação encarnada, a revelação em quem o Espírito Santo se encarnará como está prometido. O Espírito se encarnando. Como o reverendo William Branham disse, o Espírito que temos no nosso tempo, em nosso meio, se encarnará. Ele nos ensina, se o Espírito então estará encarnado, então aí estará a revelação de Deus. Assim como esteve em carne humana de era em era, onde? No mensageiro de cada era. Portanto, no mensageiro estava a revelação do Espírito Santo. E daí passou ao povo. E aí na mensagem liderança, na página 41 embaixo para 42, ali houveram outros que fizeram a mesma coisa. Vejam a Enoque. Ele caminhou com Deus por 500 anos e então deu um testemunho de que ele tinha agradado a Deus. Houve um testemunho que ele agradou a Deus. E ele escreve, Enoque, os escolhidos. Deus tinha verificado e disse, você não tem necessidade de morrer, somente suba ao seu lar nessa tarde. E ele subiu. Porque
ele obteve a fé do rápido. E Elias, depois de repreender as mulheres com os cabelos cortados e todas essas coisas, como ele fez no seu dia, as Jezabéis pintadas, depois que ele estava tão cheio disso, e fez tudo o que pôde, e todos aqueles sacerdotes escarnecendo dele e todas as demais coisas, um dia ele desceu ao rio, e exatamente do outro lado do rio estavam os cavalos amarrados em uma sarça, um carro de fogo e cavalos de fogo. Ele caminhou diretamente e jogou o seu manto para o próximo profeta que seguiria a ele, e se foi para o céu. Ele escreve Elias e seu rápido. Eliseu continua o ministério. Ele aceitou a guiança da vida eterna porque era Cristo que estava em Elias. Oh, sim, Senhor, o que foi aquilo? Me sigam. Assim que você tem que escolher o seu líder. Vocês têm que escolhê-lo. Amigos, vejam a Bíblia, que é o cristal por meio do qual Deus olha, através do qual Deus olha, e vejam onde estão nesta noite. Aí ele escreve a Bíblia. A Bíblia é o cristal através do qual Deus olha. Uma pequena história. Onde estão nessa noite, aí ele desenha uma pedra angular e as eras. Uma pequena história. Nós contamos várias vezes, mas vejam aqui como o irmão Branham conta aqui. Nessa ocasião, naquela ocasião. Uma vez um menininho vivia fora do país, ele nunca tinha visto um espelho e veio na cidade para ver sua tia e ela tinha uma casa. No passado, acostumavam ter um espelho em uma porta da casa. Eu não sei se vocês lembram disso ou não, mas esse menininho nunca tinha visto um espelho. Assim que enquanto ele brincava pela casa, reticência. Ele olhou para aquele menininho e ele fazia um movimento. E o menininho fazia o movimento. Ele puxava as orelhas e o menininho puxava as orelhas, ou seja, no espelho. E continuou assim. Ele continuou caminhando para o espelho e ele escreve a palavra cada vez mais perto. E voltou e disse: mamãe, pois sou eu, esse sou eu, esse sou eu. A quem você parece? A quem você se parece? Do lado ele escreve a igreja noiva e escreve: mamãe, sou eu. E desenha uma estrela de Davi e em cima escreve: o anjo de Jesus. A quem você se parece? O que você está seguindo? O que fizemos? Você tem que escolher seu líder. Escolha agora. Você escolhe ou vida ou morte. As suas escolhas determinarão o seu destino eterno, o que você escolher. E aí ele desenha uma estrela de Davi. Agora Jesus disse: me siga. E vocês estão sendo convidados para fazer nessa noite. E para seguir ele, a vida eterna, você tem que vir nos seus termos. Isso é correto, os termos da palavra. Não sobre o credo, e não sobre a opinião pública, não sobre o que nenhuma outra pessoa pensa sobre ela, mas sobre o que Deus disse sobre ela, o que Deus disse referente a ela. Aí ele escreve os termos de Deus. E aí ele desenha uma estrela de Davi. Assim foi na primeira vinda do Senhor, e assim é em sua segunda vinda. Na mensagem O Sinal do Fim do Século, que foi pregado o 1º de julho de 2006 em Buenos Aires, Argentina, diz: o mundo antediluviano sendo destruído
é uma representação do mundo do reino dos gentios nos pés de ferro e barro de oleiro, que será impactado com a pedra cortada sem auxílios de mãos. E as pernas de ferro e barro de oleiro e o restante do corpo da estátua vai ser esmiuçado. Assim como aconteceu nos dias de Ló, versículo 28. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Assim será. Lá a Sodoma e Gomorra foram os anjos do Filho do Homem, os anjos que apareceram com o Senhor ali a Abraão. E aqueles anjos eram nada menos que os arcanjos Miguel e Gabriel, ou Gabriel e Miguel. Pessoas muito importantes que sempre estão nesses momentos importantes na história do programa divino, da história divina e da história da raça humana. Nos dias de Daniel, esses arcanjos estavam com seus exércitos para a mudança que tinha que acontecer de um império a outro. Se realizará, se fará. E para que ocorra a mudança do reino dos gentios, ou império dos gentios, ao império do Messias, esses anjos também estarão presentes. E, consequentemente, esses anjos terão um trabalho muito importante para fazer e vão estar acompanhando o instrumento que Deus tenha no tempo final, para usá-lo como o último profeta dispensacional e último profeta de todos os profetas que Deus enviaria à terra. Viram? Quem são os anjos que estão no meio da igreja neste tempo final? Os arcanjos Gabriel e Miguel, com seus exércitos. Os profetas sempre têm as duas consciências juntas. Portanto, ele estará na terra e entenderá todas essas coisas. Para ele estarão abertas e serão tão simples como para um universitário na aula do primeiro grau. Mas isso agora é álgebra. E é algebra, e será algebra nas matemáticas de Deus. Quando a pessoa já domina algebras, isso é como se fosse uma aula do primeiro grau. Para uma pessoa que domina a algebra e domina todas essas coisas, ele lerá, e para nós será como pegar e abrir um livro em espanhol e ler. Mas vem um chinês para ler, que não conhece o espanhol, para ler um livro em espanhol, e não pode dizer isso está em chinês, senão que isso está em espanhol. As escrituras, as promessas, as profecias bíblicas correspondentes a esse tempo poderão ser como um espanhol para um chinês, ou um chinês para um que fala espanhol ou inglês, se não conhece o idioma. Mas, através dos ministérios dos anjos do Filho do Homem, operado pelo Espírito Santo por Cristo, aprenderemos as lições de álgebra. As lições de álgebra aprenderemos e conheceremos todas essas coisas. E assim conheceremos que, assim como para Israel a sétima trombeta são Moisés e Elias, que são os que tocam a sétima trombeta, a grande trombeta, para a igreja noiva de Jesus Cristo, isso é o sétimo selo. Isso é como ele falava. Nessa manhã nós falamos algo que vem falando de um tema, e Jesus disse: aonde estiver o corpo morto, aí se juntarão as águias. E aqui ele vem falando de um tema, e de repente o Espírito Santo coloca ali isso sobre o que é a sétima trombeta para Israel, que são Moisés e Elias. É o sétimo selo para a igreja, a vinda do Senhor.
E aí, Deus está dizendo, isso já é álgebra. Mas para os escolhidos de Deus, que têm a percepção profética, isso é facilíssimo para entender. Quando a igreja noiva de Jesus Cristo esteja vendo o sétimo selo, estará vendo a sétima trombeta também, que é para Israel, e portanto dirá, isso é o que Israel vai receber, e poderá dizer, nós já temos, e depois Israel vai ter. Vejam na mensagem A Fé Perfeita, na página 10 também, vamos ver o que nos diz aqui. Página 9 diz 9 e 10. Página 9 e 10. Agora podemos ver claramente que no princípio os discípulos não tinham essa fé perfeita. Não tiveram porque tinham a Cristo caminhando com eles, mas depois foi Cristo neles. Então você pode ver que é muito difícil ter essa fé perfeita sem ter o Espírito Santo. Porque Ele é quem a traz. Agora você me pergunta, os discípulos não tinham fé perfeita? Não. Porque eles se encontraram com um menino afligido com epilepsia e tentaram expulsar esse demônio do menino, mas não conseguiram fazer. Depois o pai do menino viu que Jesus vinha e disse a ele, trouxemos o meu filho para os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E aí ele escreve, o Espírito traz a fé perfeita. Depois os discípulos perguntaram a Jesus, por que nós não conseguimos curar o menino? Ele escreve aí também, os discípulos não tinham fé. E na parte de baixo ele escreve também, o Espírito Santo encarnado, estando dentro do corpo do crente, dentro do corpo de crente, traz a fé perfeita, a fé do rápido. Jesus respondeu, por causa da vossa incredulidade. Correto? Por motivo da vossa incredulidade. Agora, recordem, eles tinham o poder. Jesus tinha lhes dado o poder para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Apenas uns quantos dias antes, eles tinham o poder, mas não tinham a fé para utilizar esse poder. Ele escreve fé para usar o poder. Agora, aqui está o tabernáculo Branham e toda a noiva de hoje. O Espírito Santo está aqui com o poder. Mas vocês não têm a fé para movê-lo. Entende o que eu digo? Necessita fé para movê-lo. Aí em cima ele escreve, a noiva e o tabernáculo Branham não tinham fé para mover o poder. Recordem que a palavra é um poder. Eles podem ter a mensagem, mas se não tem essa fé para colocar essa palavra bem, não lhes serve de nada. Lá em casa eu tenho um cartucho que eu carreguei à mão, e eu sei exatamente o que essa bala pode fazer. Segundo todos os dados, as informações, com a palavra, mas eu tenho que disparar o rifle e o fogo tem que chegar até a pólvora, que é a que tem o poder, mas precisa do fogo para disparar, para atirar. É a mesma coisa. A pólvora está no cartucho, mas precisa da fé para carregá-lo e dispará-lo. Isso necessita a fé perfeita para incendiar o poder do Espírito Santo, o qual temos agora, desde que ele veio sobre nós. Necessitamos a fé para acender, para poder ver grandes coisas. Fé é algo que
apresenta a você. E ele escreve, fé é igual a chispa, a faísca. O nosso irmão William continua dizendo, os escolhidos vão conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo e vão receber a fé, a revelação. Cristo disse em São Lucas capítulo 8, versículo 18, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? No livro de Citas, na página 76 e o parágrafo 646, nos diz, e Senhor, isso não seria uma grande coroa para a palavra, ver a própria coroa vir? Eu desejaria estar de pé e dizer, está ali, esse é o Cordeiro, como João fez, como João fez. Contemple o Cordeiro no qual temos esperado. Esse é Ele. O Senhor em breve virá a seu templo. Ele escreve igreja. Ele levará o seu povo no rapto, no seu rapto. E aí ele desenha uma pedra angular e as eras. E do lado direito em cima ele escreve a pedra da coroa. Ele escreve em cima, o Senhor virá a seu templo. Eis aqui o Cordeiro. Agora sigue dizendo, fé é revelação. E continua dizendo, fé é revelação. O que lemos ali do livro da Mensagem e o Rapto? Fé é revelação. Portanto, Ele vai nos dar a fé, a revelação de sua segunda vinda. E, consequentemente, conheceremos esse mistério. E será tão simples, como o reverendo William Branham disse, que o sétimo selo seria simples. Agora, o que lemos nesta manhã, vejam. E outra partezinha mais. Porque, vejam, na mensagem O Tempo de Redenção para Israel, que foi pregado 8 de fevereiro de 1998, o irmão William diz, e surge a pergunta para os que vivemos neste tempo final. Se Deus cumprisse a segunda vinda de Cristo em um operário de construção, como cumpriu 2000 anos atrás, naquele operário de construção, aquele jovem carpinteiro, Jesus, se ele cumprisse novamente em um operário de construção, quantos o receberia? Se cumprisse a sua vinda em um véu de carne, que fosse um operário de construção, quantos diria, eu creio no cumprimento da sua vinda? Agora, temos que ter os nossos olhos bem abertos, porque o precursor da segunda vinda de Cristo disse que se não vigiássemos, nos passará por cima da nossa cabeça e nem sequer perceberemos o cumprimento da sua vinda. E ele tinha dito, vejam, se o reverendo William Branham foi o precursor da segunda vinda do Senhor, isso é para colocar assim de uma forma mais detalhada. E ele foi o precursor, como João foi em sua primeira vinda. E nele não se cumpriu. Não era um profissional, um operário de construção. Só esse detalhezinho. E o nosso amado irmão William Soto Santiago, que ele mesmo nos disse, nós lemos nessa manhã, que ele não era carpinteiro, ele não era marceneiro e nem era carpinteiro. Agora veja,
Agora vejam esa revelación onde essa revelação é colocada. Essa revelação do sétimo selo de uma forma tripla, varios ángulos. porque tem vários ângulos. Y es en una manera triple al final, E essa forma tripla, no final, que é visto o sétimo lo cual es selo, el ministerio de Jesús, que é o ministério de Moisés y el Jesus, o ministério de Elías. Moisés e o ministério de Ahí Elias. está la manera triple. Aí está a forma Pero hay triple, otros ángulos también. a forma tripla, mas também tem outros ângulos Uno puede ver que a pessoa pode cómo ver Dios ha cumplido ese gran misterio, como y Deus esse gran cumpriu esse secreto grande por el cual mistério e hubo esse grande silencio segredo, como pelo por qual meia houve hora, silêncio no céu, quase por meia hora, guardó tanto y tanto que ele guardou tanto e tanto que somente os escolhidos de Deus, que estarían en el fin del tiempo, que estariam no final do tempo, no fim do la tempo, revelación recebendo a del fé, rapto, a revelação do lo rápido, captarían, captariam, recibirían, receberiam, o sea, lo creerían, ou seja, creriam, porque al ellos creer porque ao eles la crerem forma provista por Dios, na para forma cumplir esa provida por promesa, Deus para cumprir essa promessa, automáticamente reciben la fe del automaticamente recebem a fé do rapto, porque Eso fue lo que él dijo. creram primeiro, e isso foi o que ele falou. Hay que creerlo. Tem que crê-lo, e então Van a comprender. vão entender, vão Pero compreender. si no creen, Viram? Mas se não creem, se o que faz é rejeitá-lo, então como vão entendê-lo, como vão compreendê-lo, como al vão mismo que está pedir cumpliendo su palabra, su ao promesa, mesmo que está cumprindo sua promessa, que lhes explique e que lhes abra o entendimento? Porque se para começar não estão crendo que él ha enviado para naquele que ele cumplir su enviou promesa. para cumprir suas promessas. Ahora miren, y dice, Agora veja, diz, ahora cuando ya esté en el séptimo agora sello, quando o sea, já cuando estiver o está sétimo predicando el selo, hermano ou Branham seja, el séptimo sello, o irmão Branham, quando o irmão Branham está já pregando ahora o me sétimo doy selo, cuenta ele de lo que disse, estaba agora diciendo eu percebo o que eu en la estava ocasión dizendo o al principio na ocasião de esa serie ou de no início conferencias, desta quando série habló de de Dios en conferências, simplicidade. quando falou de Deus Dice, em simplicidade. será algo tan sencillo Disse, será algo que se tão nos simples descuidamos, que se nós nos descuidarmos, passará por encima nos passará e por não alto veremos. e não veremos. y la cosa es que su comienzo E a coisa será é algo que seu começo completamente será secreto. algo completamente En el secreto. mensaje porque clamas E na mensagem, habla, porque clamas, fala, ou nos dice el reverendo William Branham diz, en la página o 10 reverendo William Branham nos diz na página 10 de este mensaje, desta mensagem, como sabemos ahora, cuando me pregunto, como sabemos agora, quando me pergunto, há alguns minutos, um homem me perguntou a respeito da vinda e do rapto. Sabemos que vivemos o tempo. O tempo do rapto está próximo. Estamos procurando uma fé do rápido que reúna as igrejas e lhes dê uma força sobrenatural que possa mudar esse corpo no qual vivemos. Vemos um Deus que pode levantar os mortos do piso, do chão, e trazê-los à vida novamente e os apresentar frente a nós. Quando vemos um Deus que pode pegar um câncer que come um homem e o converte num espeto, num esqueleto, e o levanta e o transforma em um homem forte e saudável, isso deve dar fé de rápido às pessoas. Quando essa luz iluminar desde os céus, ele escreve a segunda vinda aberta na era celestial. E soe a trombeta, o corpo de Cristo será reunido rapidamente e em um momento será mudado e levado ao céu. E ele escreve, quando a luz iluminar, aí ele escreve, fé de rapto, e desenha uma pedra angular e as eras. Isto que estou lendo, para vocês terem aí, está no livro de Citas, na página 105, está essa porção ali, parágrafo 907. Aqui no folheto ele escreve,
Quando essa luz iluminar desde o céu, em cima ele escreve: a segunda vinda aberta na era celestial. Sim, acontecerá algo assim. Chegou até aí, mas eu vou ler um pouquinho mais. No livro de Citas ele escreve: o tempo do rapto. Do lado direito ele escreve: fé de rapto, transformação. E aí embaixo também ele escreve: quando a luz brilha desde o céu. E em cima da luz ele escreve sol, Moisés. Ou seja, um mensageiro dispensacional. Sim, acontecerá algo assim. Nossas escolas de teologia nunca poderão produzir isso, apesar de que intelectualmente está bem. Mas você tem que encontrar a luz. E ele escreve: o pilar de fogo. Onde o pilar de fogo foi visto? Na visão que foi mostrada pelo anjo ao irmão Branham em uma grande capa catedral. Ele a viu ali, falando com alguém mais acima de onde ele estava. E ele disse: você tem que encontrar a luz. Ou seja, tem que encontrar o pilar de fogo trabalhando no meio do seu povo. E como lemos no início, Deus sempre usa ao ser humano, o homem. São seus embaixadores, esses são os seus instrumentos. Você tem que encontrar esse algo. E Moisés aqui, baseando o seu grande chamado na palavra, e foi grande, até que um dia encontrou a luz e a mesmíssima palavra lhe falou. Então, recebeu sua unção, essa que ele tinha em seu interior. O intelecto que ele cria, a fé que estava baseada em sua crença em Deus, que o separou da sua mãe. Mas agora, quando ele choca com a presença dessa luz, aí ele foi ungido. Aí ele escreve a palavra, falou a Moisés. E escreve também: ungido ao topar com a luz. Na mensagem Ungido de Deus, que foi pregado 19 de março de 2011, em Lima, Peru, nos diz, foi dito que o inimigo não deixaria a igreja estar tranquila no tempo final. Na página 54 do livro Os Selos, vamos ler ali nessa parte. Vean que quando Vejam que quando o inimigo vem como um rio, diz que Deus levantaria a bandeira contra ele. Página 54, embaixo, o último, começando nesse último parágrafo, diz: enquanto a tinha nas mãos, uma voz que eu não sei de onde foi, disse: essa é a espada do rei. Então, já não tinha espada. Eu me perguntava: o que significam essas palavras? Essa é a espada do rei.
Eu comecei a pensar que se tivesse dito a espada de um rei, então poderia ser que eu entendera, eu compreenderia. Mas bem disse, a espada do rei. E ele escreve Apocalipse 10, do 1 ao 6, aí em cima de a espada do rei. E Apocalipse 19. E recordem que a espada é a palavra. Possivelmente eu não posso contar exatamente como foi, não posso relatar. Mas eu pensei, tem somente um que é o rei, e esse é Deus. A sua espada é essa Bíblia, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Mas se estiverdes em mim, em minhas palavras. Agora, eu não entendo as regras do esgrima, mas parece que quando as espadas cruzam e as espadas topam uma na outra, tudo depende da força de cada um dos atletas, os esgrimadores, porque cada um tem a espada apontada para o coração do outro. É o que possa derrubar o seu inimigo no chão, e então é o que mete a espada. E mesmo que a palavra é a espada, precisa de uma mão muito forte de fé para sustentá-la ali e levá-la ao coração do inimigo. Aí ele escreve, necessita uma mão forte de fé e traer al coração del enemigo. Necessita de uma mão forte de fé para sustentá-la e necessita uma mão forte de fé para sustentá-la e metê-la no coração do inimigo, ou seja, a espada. Precisa dessa mão forte de fé para quê? Para sustentar essa espada que é a palavra. Agora veja o que continua dizendo. Isso também no sétimo selo, ele nos fala também, ele nos fala dessa espada. Na página 470, depois vocês podem ler, e a 479, aí também nos habla em essa oração. Nessa frase aí também nos fala. Agora vejam, continua dizendo. E menos quando estivermos perto da terceira etapa. Eu vou ler novamente. Foi dito que o inimigo não nos deixaria a igreja estar tranquila no tempo final. E menos quando estivesse perto da terceira etapa, a qual se cumprirá como foi prometida. Como foi prometido. Foi dito que a terceira etapa trará fé para o rapto. Foi dito que a terceira etapa é a espada na mão, a palavra. Foi dito que a terceira etapa se cumprirá em uma grande capa catedral. E na página 6a do livro de Citas, nos diz no parágrafo 59. Porque se foi dito que em uma grande capa catedral estaria dando a fé do rapto, é porque tem um povo que estaria recebendo essa fé de rapto. E vejam que seria algo, vejam o que diz ali. E eu creio que breve chegará o tempo quando a cura milagrosa será uma coisa comum. Temos que alcançar uma fé de rapto na igreja para subir daqui um dia desses. E ele desenha uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. E escreve a fé do rapto nos trovões no Evangelho do Reino. Em cima ele escreve fé de rapto, a cura será comum.
Agora continua dizendo, foi dito que a terceira etapa, na terceira etapa será dado a fé à igreja para ser transformada e levada com Cristo para ser desboda do Cordeiro. Portanto, tem uma conexão direta da fé para o rapto com a terceira etapa, a palavra criadora sendo falada e com o cumprimento da visão da capa. E na página 31 deste livro de citas, nos mostra ali também no parágrafo 261, nos diz, Jesus disse, diz a essa montanha, e vocês ouviram o que aconteceu. Esse é o ministério ao qual estamos entrando. Já vamos a caminho agora. Breve a vinda do Senhor Jesus. E aí ele desenha uma estrela de Davi do lado. E temos que ter a fé do rapto em uma igreja que possa ser mudada em um momento, em um abrir de olho para sair e nos iremos. Mas não se aflija, estará ali. E quando o poder dessa igreja se eleve, trará seus irmãos. O poder dessa igreja trará os outros irmãos. O poder dessa igreja trará os outros irmãos. E aí ele desenha uma estrela de Davi e as eras embaixo. Ele desenhou uma pirâmide e em cima desenhou uma estrela de Davi. Então haverá uma ressurreição geral. E nós olhamos adiante para ele, para ela. Mas não esqueça, cartão de oração pela manhã às 8h30. E esse ministério está terminando, de qualquer forma está terminando. Tem algo maior que vem, e aí ele desenha uma estrela de Davi. Recordem, isso é em que toda vez foi dito, através dessa plataforma, por meio desse púlpito, e nunca falhou. Vocês lembram o ministério da mão? Vocês viram o que fez? Agora veja isso. Diz a palavra e vê o que acontece. Vê? O que eu disse a vocês o ano passado. A igreja, eu estou falando ao tabernáculo, anos passados, 3 ou 4 anos passados. Algo se preparava para se materializar. Está se preparando para tomar lugar. E agora está aqui abrindo diretamente. E está se formando a si mesmo. Diz a palavra e veja o que acontece, o que faz. Vê? Senhor, ensina seu povo a falar a palavra, a pegar a espada com essa mão poderosa da fé. Ensina-lhes, Senhor, a usá-la. Vejam, São Marcos 11, versículo 23, desde o 20. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte. Essa fé é pela qual ele perguntou: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa fé é a fé do rápido. Agora continua dizendo, na mensagem que estamos lendo, portanto, temos que ver essa revelação e a conexão que tem, para que assim estejamos orando para que se torne uma realidade a visão da capa, para que se torne uma realidade a palavra criadora sendo falada, para que se faça uma realidade a fé para ser transformado cada um dos filhos e filhas de Deus. Na página 105 também ali nos fala no parágrafo 913. Diz, Deus me dê coragem
para pegar essa espada da palavra que puseste em minha mão como há 33 anos e a possa segurar e caminhar para diante, para a terceira etapa. É a minha oração. E ele escreve, a terceira etapa é igual à espada. E ele escreve, visão capa. E essa espada é a que ele disse, eu te rogo que me ajude a ser honesto e entregar essa espada a outro. Vamos ler, que foi uma cita, uma das páginas que eu citei. Página 479 do livro Os Selos. Diz, rogo que me ajude e me conceda ser sincero e verdadeiro para que assim eu possa levar a mensagem até onde me é ordenado levar. Depois, quando chegar o tempo do meu descanso e eu chegar ao rio e as ondas vierem, ó Deus, conceda que eu possa entregar essa espada a outro que seja honrado e que leve a verdade. E ele escreve, Moisés e Elias, o anjo de Jesus. Assim como Elias no rio, viram ali onde lemos? Que ele passou, ele jogou o manto para Eliseu. Isso representa a palavra. Ou seja, o ministério continuou com Eliseu. E continua dizendo, portanto, é importante que a espada, que é a palavra, esteja manifestada e seja bem-vinda ao corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Que a espada esteja, ou seja, a palavra, esteja no meio da igreja e que a igreja lhe dê as boas-vindas. Agora, veja o que diz no livro das Eras, na página 368, o outro é a 364. E aqui, nesse outro livro também, ali tem um escrito. Vamos deixar ele aberto aqui, porque vejam, ele disse, página 364, essa é a 368, diz, no ministério de João, os corações dos pais foram convertidos aos filhos. Sabemos isso porque Jesus mesmo disse. Mas ele não disse que o coração dos filhos foram convertidos aos pais. Isso ainda está por acontecer. Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos aos pais do dia de Pentecoste. Aí, do lado esquerdo, ele escreve a fé do rápido. E escreve os 7 trovões. João preparou os pais para que Jesus pudesse dar as boas-vindas aos filhos ao entrar ao redil. Agora, esse profeta, e aí ele desenha uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. E embaixo, ele enumera as últimas duas eras, a 6 e a 7. Agora, esse profeta sobre o qual cairá o espírito de Elias, preparará os filhos para dar as boas-vindas a Jesus. E ele desenha uma seta desde a brecha, assinalando para a brecha, e outra assinalando a pedra angular. E aqui ele escreve para dar as boas-vindas a Jesus. Depois de Jesus, aí ele escreve em Moisés e Elias. E nesse aqui também ele escreve para recebê-lo para sua igreja, recebê-lo na era eterna. No outro também ele escreve boas-vindas a Jesus. E aqui continua dizendo, e para o último dia,
Em algum lugar vai estar. Porque Deus passa, ou seja, a espada vai estar, porque Deus passa a palavra, passa de um mensageiro a outro mensageiro, e passa o Espírito Santo de um mensageiro a outro mensageiro. E nesse tempo final, no qual temos a promessa de receber a fé para sermos transformados em habitados, e essa fé vem pela palavra criadora, a espada, a terceira etapa, e tudo isso vai chegar ao seu ponto culminante no cumprimento da visão de uma grande capa catedral, na qual todos os crentes em Cristo estarão trabalhando, ministros e congregações, no último dia. E tem uma partezinha aqui também, que vamos ler da página 32, da fé perfeita, onde ali ele nos disse que essa espada, ao estar em uma grande capa catedral, esse ministério, ele disse ali que vamos receber essa fé por essa palavra criadora, que é a espada, o nosso irmão William disse, e que isso vai chegar a essa parte culminante da visão da capa. Agora, tem uma parte no livro de Citas que fala da fé pelos nossos familiares, porque vejam essa partezinha aqui, que eu deixei para não ler agora, mas vamos ler, porque tem algo muito importante aqui. Essa parte, vejam, página 32 diz: por que vocês vieram aqui? Que propósito tem ao estar aqui? Quem ele é? É Cristo se identificando como Messias, e hoje se identifica como o mesmo Messias de ontem, o mesmo por todos os séculos. O grande curador que está aqui é o mesmo que disse: esses sinais seguirão os que crerem, porão suas mãos sobre os enfermos e serão curados. E se disseres a este monte: mova-te daqui para lá, e não duvidares em vosso coração, antes creres. Agora, se ele pode criar esquilos, os quais não têm a capacidade de crer, mas foi a minha própria fé que fez isso. E ele escreve a criação dos esquilos. Foi a minha fé no que ele me desafiou a que pedisse. Ele me desafiou para que pedisse, e eu aceitei o desafio. E em obediência à sua palavra, eu pedi e ali apareceram. Deus no céu sabe que isso é verdade. Então, também não pode curar os enfermos? Se ele pode me elevar a fé a esse nível, para as pessoas, mesmo que elas não possam subir a esse nível, se ele pode fazer, ele pode usar a minha fé. E falando, ele pode usar minha fé, ele pode me elevar a esse lugar para subir por vocês. Estou crendo e falando por vocês. Eu sou o seu irmão. Intercedo por vocês. E trato o máximo possível de mantê-los perante Deus. E ele escreve: as pessoas não necessitarão de fé. Isso aí, nesse momento. Porque não vai ser uma fé para o rapto. E recordem que a terceira etapa é para a noiva, é para as fátuas e para os perdidos. E ali ele escreve: fé, crer por outros. Agora,
corresponde a nosotros es Agora, o que la fe de rapto, corresponde a nós é a fé do rapto, obter a fé do rapto, que es la que Él nos está dando. que é a que Ele está nos dando. Miren, sigue diciendo, Vejam, e continua dizendo, eu também estarei respaldando eu também estarei respaldando o projeto da grande capa catedral, onde está sendo realizada. E mais adiante fala, portanto, estamos em um tempo muito glorioso, mas o inimigo de Deus não permitirá, lutará para que não se torne uma realidade a visão da capa. Portanto, qualquer pessoa que vocês virem lutando contra a visão da capa, contra o que foi prometido, estará lutando contra o programa divino, estará lutando contra a fé para ser transformado e raptado, estará lutando contra o arrebatamento da igreja, desta promessa, e estará lutando contra a ceia das bodas do Cordeiro, estará contra aquele povo que estará como aquele povo que saiu contra Moisés e contra o povo hebreu e lutou contra Moisés, e Moisés lutou contra esse povo com as suas mãos erguidas no alto, com a vara de Deus em sua mão, que é a palavra, e obteve a vitória. E no livro de Citas, ali nos fala, na página 105, do parágrafo 906, eu rogo que tu salvarás cada um, Senhor. Por diante virá um avivamento dos justos e um grande poder virá entre a igreja pouco antes de que se vá. Não é difícil orar por eles, porque tu prometeste. Estamos orando, e estamos orando, Senhor, pela terceira etapa, que nós sabemos que fará grandes coisas por nós, em nosso meio. E ele escreve terceira etapa, e em cima escreve, virá um grande poder sobre a igreja. É uma promessa. Virá um grande poder sobre a igreja. É uma promessa. Que Deus siga nos ajudando e siga nos ensinando a como usar o poder. Conhecendo o poder de como usá-lo, ou seja, aí estamos obtendo a fé para usar esse poder. Quando venha o Filho do Homem, achará fé na terra? Pois agora podemos dizer, estamos recebendo essa fé de rapto, fé que nos raptará. Em volta dessa fé, em torno dessa fé, é que está baseado a promessa da nossa transformação, fé baseada em sua vinda. Vamos nos colocar de pé. Para assim ter esse tema. E recordem que a igreja, e é pela igreja que ele vem. Mas tem um povo que está esperando o cumprimento. Para eles, é como se fosse a primeira vinda.
Mas depois vão entender que já se cumpriu. E o que estariam recebendo nesse tempo final será a sua segunda vinda. Será explicado a eles e eles entenderão. Ele saberá como lhes explicar e dizer a eles. Eles estão esperando a um homem. Agora vejam que tudo foi guardado nesse segredo. E nessa meia hora de silêncio, Deus tem estado mostrando e abrindo esse mistério do sétimo selo. Lembram do cântico Pelo Leste Já Se Vê? Que Deus deu ao irmão William? Vamos cantar esse cântico? Podemos cantar esse cântico? Pelo leste já se vê. Uma luz. Até que venham à frente. Até que venha à frente. Onde é que está isso? Quando vier essa perseguição, não te assustes. Não se assustem. Já nos foi dito que na grande capa catedral está essa luz. O irmão Branham a viu ali. Ele viu o que vocês estão vendo. Página 119. E alguém dirá, mas por que tão simples? Ele disse que se não vigiássemos, íamos passar despercebidos, ia passar por alto. Estavam esperando algo místico. Quando tem que procurar na realidade, no comum, no normal, em palavras mais claras, tem que procurar em um operário de construção. Página 119. Vamos ver ali. Parágrafo 1054. Parágrafo 1054. Quando vier essa perseguição, não te assustes. Tem uma luz que diz que levará seus filhos. Ela não passará pela tribulação. Ela nunca o fará. Ele disse que ela não. Ela será levantada. Ou seja, será raptada. E se ele disse que a igreja noiva não passará pela grande tribulação, então não passará pela grande tribulação. Seremos arrebatados para a ceia das bodas do Cordeiro, a casa do nosso Pai Celestial. Para a ceia que já está preparada. Ó, que formoso amanhecer! Qué hermoso amanecer, oh qué hermoso despertar, lo que ya mis ojos ven. Por el este aparece la estrella que ya brilló, por el este ya se vio, anunciando que ha llegado
lo que el pueblo esperaba. Por el este ya se ve una luz aparecer, es el sol que está naciendo, alumbrando un nuevo día. Por el este ya se ve una luz aparecer, es el sol que está naciendo, alumbrando un nuevo día. Oh, qué hermoso amanecer, oh, qué hermoso despertar, lo que ya mis ojos ven. Por el este aparece la estrella que ya brilló, por el este ya se vio, anunciando que ha llegado lo que el pueblo esperaba. Por el este ya se ve una luz aparecer, es el sol que está naciendo, alumbrando un nuevo día. Por el este ya se ve una luz aparecer, es el sol que está naciendo, alumbrando un nuevo día. Alumbrando un nuevo día. Amén. Amém. Pronto Israel Em breve Israel receberá crerá en el cumplimiento no cumprimento de lo que le fue prometido. do que lhe foi prometido. Portanto, Este próximo año, esse próximo ano, mi deseo y petición o es meu desejo e o meu pedido é que Israel veja y que nosotros e que nós obtengamos obtenhamos todas las promesas todas as promessas que Él tiene contenidas que Ele tem en la bendición de la primogenitura, contidas na bênção da primogenitura, porque temos al Hijo del Hombre o Filho do Homem con esa bendición. com essa bênção. Y ahí están los palos E aí estão os paus en la mano del profeta. na mão do profeta. Por lo tanto, Portanto, Él sabe ele sabe cómo eso se va a funcionar. como isso vai funcionar. Porque estão, vean, representadas vejam, representadas, en las columnas allí representados ali del templo de nas Salomón. colunas do templo de Salomão. Una es Jaquín Uma é Jaquim, y otra Boaz. outra Boaz. Y los hijos de Jacob, E os filhos de Jacó, por su amada, pela sua amada, eran dos. eram dois. Y el pequeño tenía la bendición, E o menor tinha a bênção, doble. uma bênção dupla. Ahora le dieron hasta, ya si entramos por ahí, Agora, se entrarmos por aí, pero eso fue algo, mas isso foi algo, vamos a ver, a ir viendo vamos ir vendo todo eso tudo isso
porque é dual. La bendición É dupla. de la primogenitura A bênção da primogenitura y vean hasta é dupla. E el vejam, nombre es algo até o nome dual. é algo duplo. Así que Israel Assim que Israel pronto verá em breve verá lo que ustedes están viendo. o que vocês estão vendo. Pronto Israel Breve Israel verá, despertará. Pero la iglesia, Mas a igreja, dice que está a punto de ele ser disse raptada. que está a ponto de ser raptada. Viene por su iglesia, por su novia. Vem por sua igreja, por sua noiva. Y ahí es que ellos dirán, pero si E aí é que eles dirão, mas era lo que estábamos isso era o que esperando. estávamos esperando. allá O entre que los faz gentiles? lá entre os gentios? Quando lhe fizeram a pergunta, Quando restaurarás fizeram o uma reino de pergunta Israel en este tiempo? a ele, restaurarás o reino de Israel nesse tempo? Vejam, tudo isso repetirá novamente, porque esse sim é o tempo da restauração desse reino. E todo será sencillo. E tudo será simples. Este año, ya este próximo año, Esse ano, que nesse va a próximo comenzar ano, esta noche, que vai começar conforme al calendario gregoriano, nessa noite, conforme o calendário gregoriano, ya este año 2024, esse ano 2024, vejam, até o próprio se ano, suma 2 más 2 más você 4 soma da 8. 2 mais 2 mais 4, dá 8. 8 es eternidad. E 8 é a eternidade. Si Dios lo ve de esa manera, pues Se Deus ver, Também. se Deus ver, vean, se Deus ver desta forma, vejam, es jubileo también, também é jubileu, o sea que esperamos grandes ou bendiciones. seja, que esperamos grandes bênçãos, mas Detrás de las recordem que luchas, las batallas, por trás das las lutas, aperturas das que puedan batalhas, os apertos que venir, possam recuerden que vir, hay una bendición grande. recordem que tem uma grande Siempre bênção. mire ese blanco, Olhe esa sempre meta. esse alvo, essa meta. Y, como vimos allí, E como el vemos enemigo ali, no se va a quedar tranquilo. o inimigo não vai ficar quieto com Assim braços que- cruzados. Ya él nos ha alertado, Assim que ele já nos alertou, pero mas Dios ha levantado bandera Deus levantou en bandeira medio de su pueblo. no meio do seu povo. ¿Y qué bandera? E que bandeira! Así que se va a topar Assim que con un león y con muchos leones. vai topar de frente com um leão e muitos leões. Cuando ese grupo, Porque quando esse grupo, junto con ese ministerio, junto com esse ministério, estén colocando la palabra estejam colocando a palavra bien, ahí bem, van a ver ese poderoso ejército. aí verão esse poderoso exército. Van a darse contra el cristal aquel. E vão bater contra aquele donde el vidro. hermano Branham vio un montón de Quando o irmão Brah viu ali aves muertas, aquele vidro da janela, onde o irmão Brah viu dándole, pegándole el cristal, árvores, porque ahí estaba la luz. muitas aves mortas, porque elas estavam batendo no vidro, Como decimos porque a acá, luz estava batendo aí. guatapanazo. E aí elas vão levar O sea, um bom, como falamos aqui, um bom ahí es donde supapo. la piedra E aí le dará é onde a ese pedra golpe a vai esa dar estatua que esse vio golpe el rey Nabucodonosor, a essa estátua que o rei está Nabucodonosor viu, la etapa de los pies que está na etapa dos pés de hierro y de barro de cocido ferro e de barro de oleiro, en su etapa final. na sua etapa final. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Bem, que Deus os abençoe e os guarde, Escuchemos este tema e de nuestro amado hermano vamos escutar esse tema do nosso amado irmão e amigo William Soto Santiago, pronto lo veremos o qual em en la breve resurrección. o veremos na ressurreição. Y aquellos E aqueles que lo verán no tan solo a él, que verão não somente ele, mas los que vengan de la sexta a dimensión, todos que vierem da sexta dimensão, esos que verán esses que verão os santos cuando resuciten, quando ressuscitarem, son aquellos que habrán creído. são aqueles que su terão venida. crido em sua Fuera vinda. de eso, Fora disso, pueden tener el deseo de verlo, podem ter o desejo de vê-lo, pero si no creen mas se não creem el cumplimiento de su venida, no cumprimento de sua vinda, no lo van a ver. não o verão. Así que
Assim que, graças a Deus, que você e eu, sim, ouviremos, porque temos crido na forma provida por Deus para o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Quando venha o Filho do Homem, achará fé na terra? Conosco, nosso precioso irmão e amigo, doutor William Soto Santiago.